O Campeão Cinza, de Nathaniel Hawthorne. Houve uma época em que a Nova Inglaterra gemia sob a pressão real de erros mais graves do que aqueles ameaçados que provocaram a Revolução. Jaime II, o intolerante sucessor de Carlos, o voluptuoso, anulou os estatutos de todas as colônias e enviou um soldado duro e sem princípios para tirar as nossas liberdades e pôr em perigo a nossa religião. A administração de Sir Edmund Andros quase não carecia de uma única característica de tirania: um governador e um conselho ocupando cargos do rei e totalmente independentes do país, leis feitas e impostos cobrados sem a concordância do povo, imediata ou de seus representantes, os direitos dos cidadãos privados violados e os títulos de todas as propriedades fundiárias declarados nulos, a voz da reclamação abafada pelas restrições à imprensa, e, finalmente, o descontentamento intimidado pelo primeiro bando de tropas mercenárias que marchou em nosso solo livre. Durante 2 anos, os nossos antepassados foram mantidos em submissão taciturna por aquele amor filial que invariavelmente assegurou a sua lealdade à metrópole, quer o seu chefe fosse um parlamento, um protetor ou um monarca papista. Até estes tempos difíceis, contudo, tal lealdade tinha sido meramente nominal, e os colonos governavam-se a si próprios, desfrutando de muito mais liberdade do que é ainda o privilégio dos súbditos nativos da Grã-Bretanha. Por fim, chegou às nossas costas um boato de que o príncipe de Orange se aventurara num empreendimento cujo sucesso seria o triunfo dos direitos civis e religiosos e a salvação da Nova Inglaterra. Foi apenas um sussurro duvidoso, poderia ser falso, ou a tentativa poderia falhar, e em ambos os casos o homem que se moveu contra o rei Jaime perderia a cabeça. Ainda assim, a inteligência produziu um efeito marcante. O povo sorria misteriosamente nas ruas e lançava olhares ousados aos seus opressores, enquanto por toda parte havia uma agitação moderada e silenciosa, como se o menor sinal pudesse despertar toda a terra do seu lento desânimo. Conscientes do perigo que corriam, os governantes resolveram evitá-lo através de uma imponente demonstração de força, e talvez confirmar o seu despotismo através de medidas ainda mais duras. Numa tarde de abril de 1689, Sir Edmund Andros e seus conselheiros favoritos, aquecidos pelo vinho, reuniram os casacas vermelhas da guarda do governador e apareceram nas ruas de Boston. O sol estava quase se pondo quando a marcha começou. O rufar do tambor naquela crise inquietante parecia percorrer as ruas menos como a música marcial dos soldados do que como um chamado aos próprios habitantes. Uma multidão por várias avenidas reuniu-se em Rei Rua, que estava destinada a ser palco, quase um século depois, de outro encontro entre as tropas da Grã-Bretanha e um povo que lutava contra a sua tirania. Embora já tivessem se passado mais de 60 anos desde a chegada dos peregrinos, essa multidão de seus descendentes ainda mostrava os traços fortes e sombrios de seu caráter, talvez de forma mais marcante em uma emergência tão severa do que em ocasiões mais felizes. Havia o traje sóbrio, a severidade geral do semblante, a expressão sombria mas destemida, as formas de discurso bíblicas e a confiança na bênção do céu sobre uma causa justa que teria marcado um grupo dos puritanos originais quando ameaçados por algum perigo do deserto. Na verdade, ainda não era hora de o velho espírito ser extinto, pois naquele dia havia homens na rua que haviam adorado ali, sob as árvores, antes que uma casa fosse construída ao Deus pelo qual eles haviam se tornado exilados. Velhos soldados do parlamento também estavam aqui, sorrindo severamente ao pensar que seus braços envelhecidos poderiam desferir outro golpe contra a casa de Stuart. Aqui também estavam os veteranos da guerra do rei Filipe, que queimaram aldeias e massacraram jovens e velhos com ferocidade piedosa, enquanto as almas piedosas de todo o país os ajudavam com orações. Vários ministros estavam espalhados entre a multidão, que, ao contrário de todas as outras multidões, os olhava com tanta reverência como se houvesse santidade em suas próprias vestes. Esses homens santos exerceram a sua influência para acalmar o povo, mas não para dispersá-lo. Enquanto isso, o propósito do governador em perturbar a paz da cidade num período em que a menor comoção poderia lançar o país em agitação era quase o assunto universal de investigação, e explicado de várias maneiras. Satanás desferirá seu golpe de mestre em breve, gritaram alguns, porque ele sabe que seu tempo é curto. Todos os nossos pastores piedosos serão arrastados para a prisão. Iremos vê-los num incêndio em Smithfield, na Rei Rua.
Aí o povo de cada paróquia reuniu-se mais perto do seu ministro, que olhou calmamente para cima e assumiu uma dignidade mais apostólica, bem condizente com um candidato à mais alta honra da sua profissão, uma coroa de martírio. Na verdade, imaginava-se naquela época que a Nova Inglaterra poderia ter um João Rogers próprio para ocupar o lugar daquele digno no primeiro. O Papa de Roma deu ordens para um novo São Bartolomeu, gritaram outros. Seremos massacrados, homem e criança. Esse boato também não foi totalmente desacreditado, embora a classe mais sábia acreditasse que o objetivo do governador era um tanto menos atroz. Seu antecessor sob o antigo foral, Bradstreet, um venerável companheiro dos primeiros colonos, era conhecido por estar na cidade. Havia motivos para conjecturar que Sir Edmund Andros pretendia imediatamente atacar o terror através de um desfile de força militar e confundir a facção oposta, apossando-se do seu chefe. Mantenha-se firme pelo antigo governador. Gritou a multidão, aproveitando a ideia, o bom e velho governador Bradstreet. Embora este grito fosse mais alto, o povo foi surpreendido pela conhecida figura do próprio governador Bradstreet, um patriarca de quase 90 anos, que apareceu nos degraus elevados de uma porta e com suavidade característica implorou-lhes que se submetessem às autoridades constituídas. Meus filhos, concluiu esta venerável pessoa, não façam nada precipitadamente. Não chore em voz alta, mas oré pelo bem-estar da Nova Inglaterra e espere pacientemente o que o Senhor fará neste assunto. O evento estava prestes a ser decidido. Durante todo esse tempo, o rufar do tambor se aproximava de Cornhill, mais alto e mais profundo, até que, com reverberações de casa em casa e o ruído regular de passos marciais, ele irrompeu na rua. Uma dupla fileira de soldados apareceu, ocupando toda a extensão do corredor, com mosquetes nos ombros e fósforos acesos, de modo a apresentar uma fileira de fogueiras ao entardecer. A marcha constante deles era como o progresso de uma máquina que rolava irresistivelmente sobre tudo em seu caminho. Em seguida, movendo-se lentamente, com um barulho confuso de cascos na calçada, vinha um grupo de cavalheiros montados, sendo a figura central Sir Edmund Andros, idoso, mas ereto e com aparência de soldado. Aqueles ao seu redor eram seus conselheiros favoritos e os inimigos mais ferrenhos da Nova Inglaterra. À sua direita cavalgava Edward Randolph, nosso arquinimigo, aquele maldito desgraçado, como Cotton Mather o chama, que conseguiu a queda de nosso antigo governo e foi seguido por uma maldição sensata pela vida e até o túmulo. Do outro lado estava Bullivant, espalhando piadas e zombarias enquanto cavalgava. Dudley veio atrás com um olhar abatido, temendo, como poderia, encontrar o olhar indignado do povo, que o via, seu único compatriota de nascimento, entre os opressores de sua terra natal. O capitão de uma fragata no porto e 2 ou 3 oficiais civis da coroa também estavam lá. Mas a figura que mais atraiu a atenção do público e despertou o sentimento mais profundo foi o clérigo episcopal da capela do rei cavalgando altivamente entre os magistrados em suas vestes sacerdotais, o representante adequado da prelazia e da perseguição, da união da Igreja e do Estado, e de todos aqueles abominações que levaram os puritanos ao deserto. Outra guarda de soldados, em dupla fileira, vinha na retaguarda. Toda a cena era uma imagem da condição da Nova Inglaterra e da sua moral à deformidade de qualquer governo que não surge da natureza das coisas e do caráter do povo, de um lado a multidão religiosa com os seus semblantes tristes e traje escuro, e do outro o grupo de governantes despóticos com o alto clérigo no meio e aqui e ali um crucifixo no peito, todos magnificamente vestidos, corados de vinho, orgulhosos da autoridade injusta e zombando do gemido universal. E os soldados mercenários, aguardando apenas a ordem de inundar as ruas com sangue, mostraram o único meio pelo qual a obediência poderia ser assegurada. Ó Senhor dos Exércitos, gritou uma voz entre a multidão, forneça um campeão para o teu povo. Essa exclamação foi pronunciada em voz alta e serviu como um grito de arauto para apresentar um personagem notável. A multidão havia recuado e agora estava amontoada quase na extremidade da rua, enquanto os soldados não haviam avançado mais do que um terço de sua extensão. O espaço intermediário estava vazio, uma solidão pavimentada entre edifícios elevados que lançava quase uma sombra crepuscular sobre ele. De repente, viu-se a figura de um homem idoso que parecia ter surgido do meio do povo e caminhava sozinho pelo centro da rua para enfrentar o bando armado.
Ele usava o velho vestido puritano, uma capa escura e um chapéu com coroa de campanário, a moda de pelo menos 50 anos antes, com uma espada pesada na coxa, mas um cajado na mão para ajudar no andar trêmulo da idade. Quando a alguma distância da multidão, o velho virou-se lentamente, exibindo um rosto de antiga majestade tornado duplamente venerável pela barba grisalha que descia sobre seu peito. Ele fez um gesto ao mesmo tempo de encorajamento e advertência, depois virou-se novamente e retomou seu caminho. Quem é esse patriarca cinza? Perguntaram os jovens aos seus senhores. Quem é esse venerável irmão? Perguntaram os velhos entre si. Mas ninguém conseguiu responder. Os pais do povo, aqueles com 80 anos ou mais, ficaram perturbados, achando estranho que se esquecessem de alguém de autoridade tão evidente que deviam ter conhecido em seus primeiros dias, o associado de Wimp e todos os antigos conselheiros, promulgando leis e fazendo orações e liderando-os contra o selvagem. Os homens mais velhos também deveriam ter se lembrado dele, com cabelos tão grisalhos na juventude quanto os seus agora. E os jovens? Como pôde ele ter desaparecido tão completamente de suas memórias, aquele velho senhor, a relíquia de tempos há muito desaparecidos, cuja terrível bênção certamente foi concedida às suas cabeças descobertas na infância? De onde ele veio? Qual é o seu propósito? Quem pode ser esse velho? Sussurrou a multidão maravilhada. Enquanto isso, o venerável estranho, com o cajado na mão, prosseguia seu passeio solitário pelo centro da rua. Ao se aproximar dos soldados que avançavam, e ao ouvir o rufar do tambor, o velho assumiu uma aparência mais elevada, enquanto a decrepitude da idade parecia cair de seus ombros, deixando-o com uma dignidade cinzenta, mas ininterrupta. Agora ele marchava com passos de guerreiro, acompanhando o ritmo da música militar. Assim, a forma idosa avançou de um lado e todo o desfile de soldados e magistrados do outro, até que, quando restavam apenas 20 metros entre eles, o velho agarrou seu bastão pelo meio e segurou-o diante de si como o cacetete de um líder. Ficar em pé! Gritou ele. O olhar, o rosto e a atitude de comando, o repique solene, porém guerreiro, daquela voz, adequada tanto para governar um exército no campo de batalha quanto para ser elevado a Deus em oração, eram irresistíveis. A palavra do velho e ao braço estendido, o rufar do tambor foi imediatamente silenciado e a fila que avançava parou. Um entusiasmo trêmulo tomou conta da multidão. Aquela forma majestosa, combinando o líder e o santo, tão cinzento, tão vagamente visto, em uma vestimenta tão antiga, só poderia pertencer a algum velho campeão da causa justa que o tambor do opressor havia convocado de seu túmulo. Eles levantaram um grito de admiração e exultação e aguardavam a libertação da Nova Inglaterra. O governador e os cavalheiros de seu partido, percebendo-se levados a uma posição inesperada, avançaram apressadamente, como se quisessem pressionar seus cavalos bufantes e assustados bem contra a aparição grisalha. Ele, porém, não recuou um passo, mas, lançando seu olhar severo ao redor do grupo, que o cercava parcialmente, finalmente dirigiu-o severamente para Sir Edmund Andros. Alguém poderia pensar que o velho moreno era o governante principal ali, e que o governador e o conselho, com soldados às suas costas, representando todo o poder e a autoridade da coroa, não tinham outra alternativa senão a obediência. O que esse velho aqui faz? Gritou Edward Andolph, ferozmente. Vamos, Sr. Edmund. Peça aos soldados que avancem e dê ao caduco a mesma escolha que você dá a todos os seus compatriotas, ficar de lado ou ser pisoteado. Não, não. Vamos mostrar respeito ao bom avô, disse Bullivant, rindo. Vê, não é um velho dignitário de cabeça redonda que dormiu durante 30 anos e não sabe nada sobre a mudança dos tempos? Sem dúvida ele pensa em nos derrubar com uma proclamação em nome do velho No. Você está louco, velho? Exigiu Sir Edmund Andros, em voz alta e áspera. Como você ousa impedir a marcha do governador do rei Jaime? Eu já detive a marcha de um rei, respondeu a figura cinzenta, com compostura severa. Estou aqui, senhor governador, porque o clamor de um povo oprimido me perturbou em meu lugar secreto e, implorando sinceramente este favor ao Senhor, foi-me concedido aparecer mais uma vez na terra pela boa e velha causa de seus santos. E o que vocês dizem de Tiago? Não há mais um tirano papista no trono da Inglaterra, e amanhã ao meio-dia seu nome será um sinônimo nesta mesma rua, onde vocês fariam dele uma palavra de terror. Volta, tu que foste governador, volta. Com esta noite o teu poder termina. Amanhã, a prisão.
Volte, para que eu não preveja o cadafalso. O povo aproximava-se cada vez mais e bebia as palavras do seu defensor, que falava num sotaque há muito desabituado, como alguém que não estava habituado a conversar, excepto com os mortos de muitos anos atrás. Mas sua voz mexeu com suas almas. Enfrentaram os soldados, não totalmente desarmados e prontos a transformar as próprias pedras da rua em armas mortais. Sir Edmund Andros olhou para o velho, então ele lançou seu olhar duro e cruel sobre a multidão e viu-os queimando com aquela ira sinistra tão difícil de acender ou extinguir, e novamente fixou seu olhar na forma idosa que permanecia obscuramente em um espaço aberto onde nem amigo nem inimigo tinham. Empurrou-se. Quais eram os seus pensamentos? Ele não pronunciou nenhuma palavra que pudesse descobrir, mas, quer o opressor tenha ficado intimidado pelo olhar do campeão cinzento ou percebido o perigo na atitude ameaçadora do povo, é certo que ele recuou e ordenou aos seus soldados que iniciassem uma ofensiva. Retirada lenta e cautelosa. Antes de outro pôr do sol, o governador e todos os que o acompanhavam com tanto orgulho eram prisioneiros, e muito antes de se saber que Jaime havia abdicado, o rei Guilherme foi proclamado em toda a Nova Inglaterra. Mas onde estava o campeão cinzento? Alguns relataram que quando as tropas saíram de Rei Rua e as pessoas se aglomeraram tumultuosamente em sua retaguarda, Bradstreet, o idoso governador, foi visto adotando uma forma mais envelhecida que a sua. Outros afirmaram com sobriedade que, enquanto se maravilhavam com a venerável grandeza de seu aspecto, o velho havia desaparecido de seus olhos, fundindo-se lentamente nas tonalidades do crepúsculo, até que onde estava havia um espaço vazio. Mas todos concordaram que a forma grisalha havia desaparecido. Os homens daquela geração aguardavam seu reaparecimento ao sol e ao crepúsculo, mas nunca mais o viram, nem souberam quando foi seu funeral nem onde estava sua lápide. E quem foi o campeão cinzento? Talvez seu nome possa ser encontrado nos registros daquele severo tribunal de justiça que proferiu uma sentença poderosa demais para a época, mas gloriosa em todos os tempos posteriores por sua lição humilhante para o monarca e seu alto exemplo para o súdito. Ouvi dizer que sempre que os descendentes dos puritanos mostram o espírito dos seus antepassados, o velho aparece novamente. Quando 80 anos se passaram, ele caminhou mais uma vez pela Rei Rua. 5 anos depois, no crepúsculo de uma manhã de abril, ele estava no gramado ao lado da capela em Lexington, onde agora o obelisco de granito com uma placa de ardósia incrustada comemora os primeiros caídos da Revolução. E quando nossos pais trabalhavam no parapeito de Bunkers Hill, durante toda aquela noite o velho guerreiro fez suas rondas. Muito, muito tempo até que ele volte. Sua hora é de trevas, adversidade e perigo. Mas se a tirania doméstica nos oprimir ou se o passo do invasor poluir nosso solo, ainda assim poderá vir o campeão cinzento. Pois ele é o tipo de espírito hereditário da Nova Inglaterra, e a sua marcha sombria às vésperas do perigo deve ser sempre a garantia de que os filhos da Nova Inglaterra reivindicarão a sua ascendência. O fim. Obrigado por ouvir um audiolivro de aventuras audíveis. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ficar ligado para mais aventuras marcantes de audiolivros.